Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Wispani do Podcast e hoje eu vou fazer a crítica de Hamilton, um musical da Broadway que eu assisti ontem e vou comentar aqui com vocês. Eu não vou poder gravar no meu quarto, então eu improvisei um cenário aqui na minha sala porque eu não quero deixar o canal sem vídeo, né? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Então, pessoal, Hamilton é um musical da Broadway escrito pelo porto-riquenho Lin-Manuel Miranda. Esse musical está disponível na plataforma Disney Plus, mas só com legendas em inglês. Mas graças à minha linda prima, maravilhosa, perfeita rainha, eu amo você, Ana Luísa, ela me indicou um aplicativo chamado Pobre Flix, e que tem esse musical completo e com legendas em português. Então eu amo muito musicais e conto sempre com ela. Eu assisti esse musical ontem e vou comentar aqui com vocês. Então, pessoal, Hamilton vai contar a história do Alexander Hamilton, uma grande figura política e uma figura muito importante para a independência dos Estados Unidos. Mas para a gente começar a falar dos personagens de Hamilton, a gente tem que falar também das músicas, porque elas ajudam a contar a história e elas também apresentam os personagens na trama. Então, vamos começar. O musical começa com a música Alexander Hamilton. É uma música que vai contar pra gente a infância do Hamilton até a sua vida adulta. O Hamilton ele nasceu nas Ilhas do Caribe. Ele é um bastardo, ele é filho de uma prostituta com escocês. É o que a música fala. Eu não sei se é exatamente isso que eu estou falando, mas é o que a música fala. E aí, o pai do Hamilton vai embora e a mãe dele morre. E aí o Hamilton tem que se virar sozinho, e ao longo da vida dele, ele fica estudando e decide ir para os Estados Unidos, ir para Nova York. Porque segundo a música, lá ele vai se tornar um novo homem. E aí, quando ele vai para os Estados Unidos, para Nova York, ele conhece um advogado chamado Aaron Burr, que no começo do musical é um estudante. E esse personagem, o Aaron Burr, ele tem como principal lema Talk Less, Smile More. Fale menos, sorria mais. Então os dois vão beber juntos. E eles entram num bar e conhecem 3 novos personagens: o Lafayette, o John Morris e o Hercules Mulligan. E aí que vão se tornar grandes amigos do Hamilton e irão ajudá-lo nessa luta pela independência. Aí a gente vai ter a música Mais Shots, onde o Hamilton fala que é um homem que não vai perder a sua chance e que vai fazer revolução e que a revolução vai acontecer naquele país. Depois a gente tem uma música chamada Rise a Glass to Freedom, eu acho que esse é o nome da música, onde eles propõem um brinde à liberdade e que as gerações futuras vão contar a história deles, vão contar a história dessa noite. Então, a gente vai logo para uma outra música chamada Styler Sisters, onde vai apresentar 3 novas personagens: as irmãs Styler, a Angelica, a Eliza e a Peggy. E elas são filhas de um homem muito rico chamado Philip Styler, e todos os homens querem casar com ela, né? Porque é questão de status. E aí depois vai ter um momento em que o Hamilton, em que a Eliza, uma das irmãs Styler, vai se apaixonar pelo Hamilton na música Helpless, que acontece em um baile de inverno. Ela se apaixona pelo Hamilton em um baile e no final da música eles se casam, os dois se casam. E aí a gente vai para outra música, que é a música Satisfied, onde a Angelica fala que quando ela viu o Hamilton pela primeira vez, ela se apaixonou por ele. Ela sempre foi apaixonada por ele.
Só que, como o Hamilton é um cara que ainda está tentando lutar por alguma coisa, ela diz que, como ela é a mais velha, o dever dela é tratar como um homem rico. E como a Eliza gostou dele, ela decidiu apresentar ele para ela. E aí a Eliza e o Hamilton vão criar uma vida juntos. Mas a Eliza sempre vai ser apaixonada pelo Hamilton, sempre foi apaixonada por ele. Inclusive, em alguns momentos do musical, a gente percebe bem isso. E é isso que vocês precisam saber da história, porque eu não quero contar muito spoiler aqui pra vocês, que eu já falei demais, né? E aí, então, pessoal, Hamilton é um musical que eu achei bem interessante. É um musical muito bom, porque ele é um musical que faz bem em entregar sua premissa, sua proposta. É um musical que quer se passar na época da independência dos Estados Unidos e faz isso muito bem. A proposta desse musical funciona, mas o personagem do Lin, que é o Hamilton, não é um personagem que você simpatiza. O musical ele não quer que você simpatize por ele. O personagem, o Hamilton é um personagem muito humano. Se fosse um personagem ficcional, até que a gente podia se importar com ele, né? Mas a gente está falando de um personagem que realmente existiu. Então, a gente não se simpatiza por ele. Ao longo do musical, a gente vê a ascensão dele na política, ele vai crescendo na política, e a queda dele. A gente também vai ver os erros que ele comete, porque ele comete erros durante o musical, e também a gente vai ver um pouco também das dores que ele passou, das dores que ele vai passar, ao momento que ele vai passar por uma dor muito grande, ele e Eliza. E o Lin-Manuel Miranda, na minha opinião, ele é um grande ator, na minha opinião. Ele está muito bem como Hamilton. Não tem outro ator que faça o Hamilton tão bem quanto ele fez. Ele entrega uma boa atuação e ele canta muito bem e é muito legal ver ele em cena. As músicas de Hamilton são muito boas, na minha opinião. O Lin sabe muito bem escrever música. São músicas que ficam com você, e os números musicais também são maravilhosos. E o figurino também é uma outra que deve ser destacado aqui. O figurino é muito, muito bonito. E Hamilton é um musical que como é um musical de época, né, ele tem outras figuras históricas além do Alexander. O musical ele tem como personagens que vão ser importantes para a trama. O George Washington, que está presente nesse musical, ele tem uma boa relação com Hamilton, e o Thomas Jefferson, que aparece bem lá no segundo ato. Hamilton é um musical que eu indito para vocês. É um musical que, na minha opinião, é interessante para você também ver como era o cenário político daquela época. O musical traz reflexões, ele mostra muito bem como é o mundo sujo da política, e como algumas figuras políticas podem ser mal intencionadas, como algumas pessoas podem ser mal intencionadas nesse cenário. E é um musical que também é interessante para quem é professor de história. Então eu indico para qualquer professor de história esse musical, e também para um estudante de história, ou para você que gosta de política ou que gosta de história também e se interessa por esses assuntos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. E comenta aqui embaixo se você assistiu Hamilton, comenta aqui o que você achou. E também comente aqui algumas sugestões de vídeo que eu prometo responder. Muito obrigado pela atenção e fui!